Fala aí, galera do Ranking, beleza? A Argentina agora falou que vai começar a multar as empresas por desabastecimento. Nós estamos assistindo, pessoal, ao governo do nosso país vizinho dinamitando o pouco que sobrou lá. Daqui a pouco não vai sobrar pedra sobre pedra nos nossos hermanos argentinos. E esse vídeo é importante porque se depender de muita gente aqui no nosso país, talvez a maioria, a gente estaria fazendo a mesma coisa e aplaudindo. Então talvez tenha lá o seu tiozão que se tivesse com a mesma medida aqui ia gostar, e aquela prima lá do cabeleireiro, e pelo menos a maioria dos professores que estão ensinando os seus filhos também aplaudiriam a destruição do país que acontece na Argentina. Portanto, é importante a gente entender esses conceitos, entender o que está sendo feito lá e como a gente pode educar a nossa população para que o Brasil não faça a mesma coisa. O que é populismo, pessoal? A gente escuta o tempo todo a palavra populismo, né? Populismo é uma medida, como o nome diz, na base da canetada, que soa popular, que soa boa para quem não tem treinamento econômico, para quem não estudou o assunto, né? Tô aqui com essa caneta aqui e quando eu soltar ela, ela vai cair. Todo mundo sabe disso. Eu não posso dar uma lei, fazer uma coisa na canetada, por mais bonita que soe, do tipo assim... A partir de agora, as canetas precisam criar asas e sair voando igual borboletas. Ah, não funcionou. Ah, então vamos colocar na Constituição, vamos constitucionalizar que a caneta tem que criar asas e sair voando. Não funciona. A mesma coisa acontece com o famoso controle de preços. Quando começou a pandemia na Argentina, a primeira coisa que o governo argentino fez foi congelar preços. Isso não funcionou nenhuma vez, nunca. Não existe. Não funciona. Você decreta, agora o feijão está congelado em R$1. E as pessoas que não têm treinamento econômico aplaudem. A gente entende, pessoas humildes que precisam lá no supermercado comprar o seu feijão para alimentar a sua família. Sim, a gente entende que ele aplaude. Só que as pessoas não sabem que não adianta você martelar a economia com boas intenções, porque a economia é um sistema físico. É ação e reação. Se você congela o preço do feijão em R$2 e o país tem inflação, então o custo das empresas para produzir vai subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco você tem que vender por R$2, é obrigado a vender pelo governo, e o custo de produzir passou os R$2. Salários, energia, petróleo, gasolina, todos os custos subiu. Então você custa R$2,5, R$3 para produzir, o governo está te forçando a vender a R$2, então você tem prejuízo. E aí me responde com sinceridade, se você fosse um agente econômico, né, você é um empresário, pequeno, grande, médio, você é um produtor, você iria produzir para vender abaixo do custo, quebrar a tua empresa, perder todo o teu dinheiro? Você faria isso? Não, você não vai fazer. Então o que as empresas fazem? Param de produzir, e aí quando você congela preço, igual 1 mais 1 igual a 2, acontece desabastecimento, falta produto. É óbvio, é eterno. Em todos os casos do mundo da história, quando congela preço, falta produto. E aí fica a pergunta, por que o político argentino fez isso? Né? Ele é idiota? Ele não tem estudo da história? Não, ele não é idiota. Ele é um político como todo, né? E ele vai fazer aquilo que der certo se ele conseguir achar um culpado. Então o político argentino faz do mesmo jeito, vai na TV e fala: meus irmãos, essas empresas gananciosas, vamos agora multar as empresas. Porque você congelou o preço, as empresas param de vender, os supermercados param de vender, as prateleiras vão ficando vazias, a população não tem mais o que comprar, aí o político vai culpar quem? O empresário malvadão, que, poxa, quem mandou esse cara não vender com prejuízo, né? Esse cara tinha que ser patriota, ele tinha que produzir por 3 e vender por 2 e aí quebrar a empresa dele. E aí a população ainda cai nessa. E eu tenho certeza que você, no Brasil, conhece muita gente que também aplaudiria. É bom, baixar preço na canetada é bom, congelar preço é bom, porque a gente quer carne barata. E eu entendo que você quer carne barata. Mas o jeito de fazer isso não é esse. Esse jeito que a Argentina está fazendo é o jeito de ir pro inferno. Porque agora tá faltando produto lá, e a Argentina aqui que fez, os gênios, botaram lá que vão começar a multar as empresas por não entregar. Então você como produtor, você não pode vender no preço correto para você ter a sua margem de lucro. Você é obrigado a vender abaixo do preço, então você fala, bom, não vou produzir, e agora por você não produzir, você é multado. Então você vai ser multado, e aí você tem que demitir seus funcionários, e colocaram lá multa para demitir funcionário. A única coisa que não dá para multar agora é morte. Então as empresas argentinas vão começar a morrer, a economia encolheu 12%, isso é um índice de guerra, pessoal. Somente em tempos de guerra civil cai 12% a economia do país, e o desemprego está galopante, já passando de 13%. Essa é a consequência de um país em que você tabela preço, multa quem desabastece, você multa quem demite e vai fazendo tudo na base da canetada, enquanto uma parte do povo e uma boa parte da intelectualidade dos professores lá aplaudindo, achando que é isso mesmo. Então, novamente, governo desequilibrado, gerando inflação, preços começam a subir.
Aí o governo apressadamente faz o primeiro erro, na canetada manda congelar preço. Aí as empresas não conseguem vender nesse preço com lucro, tem prejuízo, param de produzir. Piora ainda mais porque você tem menos produto ainda, o governo imprimindo mais dinheiro ainda, mais inflação ainda, o ciclo de desemprego, economia caindo, hiperinflação e governo mais e mais e mais populista. E os políticos, por que fazem isso novamente? Porque sabem que podem jogar no povo ignorante a culpa, né? Não são essas empresas gananciosas, são esses estrangeiros, são os banqueiros, começar a botar a culpa em um monte de gente, desviar a raiva da população dos verdadeiros responsáveis para outros agentes econômicos. Então no final do dia, pessoal, volta ao ponto, né? Nós, o povo, o nível de educação, o nível de conhecimento que a gente tem, o quanto a gente sabe cobrar e exigir as coisas certas, porque mais importante do que ter o político certo lá é a gente exigir as coisas certas deles. Tenho certeza, eles vão fazer aquilo que for necessário para serem reeleitos. O político quer ser reeleito, ponto final. Se a gente desejar isso, cobrar isso, exigir isso, eles vão fazer as coisas certas. E não tem mais nem a desculpa, né? Ah, não, é educação, vamos esperar 30 anos, rezar para as nossas crianças ficarem um pouco mais sábias. Não, hoje em dia tem as redes sociais, tem YouTube. A gente teve aí live do Felipe Neto com 500 mil pessoas ao vivo assistindo o cara jogar Minecraft. Então se tem tempo para assistir isso, tem tempo para você ver um pouco de vídeo sobre economia para entender como o seu país funciona e o que você tem que cobrar do seu político para que a gente possa ter emprego, crescimento, bons serviços públicos, as coisas que realmente importam para você. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.